Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus. Para quem não me conhece, Pastor Douglas Cavalcante para uns, para outros Douglas Cavalcante, né? Quem já me conhece, né? Mas fique à vontade, tá? Bem pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez. Hoje é dia 16 de setembro de 2018. Quero primeiramente agradecer a todos os internautas que têm compartilhado os vídeos com seus parentes, seus amigos, tá? Que têm dado os likes e que juntos temos procurado aprender tudo com uma lógica e que tenha sentido. Eu tenho falado e tenho instruído as pessoas que as coisas sem lógica não têm sentido. E se não tem sentido, não é. É ilusão, é alegoria, é fantasia, é simbologia, né? Tem que ter sentido. Por exemplo, eu estou com a camisa o quê? Branca. Opa, não tem lógica. Se eu estou com a camisa preta, opa, então tem sentido. Tem lógica, realmente é verdade, é fato. A lógica, ela anda junto com os fatos. Então isso é muito importante você analisar isso. Então tudo que você lê, tudo que você ouve tem que ter uma lógica. No outro dia eu estava falando aqui, os vídeos, ele tem alcançado algumas pessoas e graças a Deus eu recebo hoje contato de pessoas de tudo que é lugar, não só do Brasil, mas também fora do Brasil, do mundo, de outros países. Porque a gente procura analisar os fatos, olhar a lógica, tem sentido. Então no outro dia eu estava conversando com um internauta, que eu costumo dar meu WhatsApp enquanto eu estou por aqui. Né? De repente, por exemplo, se você pode estar assistindo esse vídeo aí em 2080, 2101, né? No século 22. Por que eu já falo isso? Porque devido às experiências espirituais que eu tenho ou fora do corpo, né? Vamos se dizer, a expansão da consciência, ao ponto de eu me ver lúcido fora do corpo, eu estava trazendo uma observação a esse internauta. Observe que na Terra chega e sai toda hora gente. Na verdade, eu estava falando com ele, chega e sai. Planeta Terra. Planeta Terra, isso é só um exemplo. Tá? Aqui as moradas espirituais. Tá? Morada. Essas moradas, cujo qual nós não vemos porque elas são espirituais. Eles nos veem, mas nós não vemos eles. O espírito que veio de uma dessas moradas vem, cumpre a sua missão e volta. A nossa verdadeira casa não é na terra. Você lembra que Salomão ele fala que tudo aqui é ilusão? Davi fala que nós somos cidadãos não daqui, mas dos céus. Paulo diz que nós temos dois corpos, o espiritual e o físico. Por isso que o arrebatamento que mostram aí, isso daí já está até caindo nas igrejas, é falso. O arrebatamento é do espírito, não é do corpo físico. Bom, o corpo físico vai ser transformado, não. Que Paulo naquela ocasião, quando ele diz nós que estamos vivos, ele falou para ele e para a igreja, porque ele pensava que seria arrebatado daquele jeito, ele errou. Essa é verdade. Ele fez uma programação, vamos dizer, como vários, como todos, erraram, porque ele imaginava uma coisa e não tinha lógica. Se o próprio Davi, antes dele, que era segundo o coração de Deus, deixou claro que todos nós passaremos pela morte física. Opa, Davi falou, tem lógica. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem um povinho separado que não vai passar pela morte. Porque Jesus passou pela morte, os apóstolos passaram. E aí vai ter um grupo, não, nós não vamos passar pela morte. Não existe isso. Isso é totalmente ilógico. Não tem sentido, não tem lógica. Então, tudo que a gente analisa, a gente tem que fazer um levantamento, buscar. Então, nós não somos daqui. Eu mostrando isso aqui ao internauta, comentando sobre o assunto, ele, opa,
E esse internauta que entrou em contato comigo é um pastor teólogo. E ele pregava o arrebatamento da forma errada. Hoje ele já não prega mais assim. Aí ele falou para mim, agora eu vou começar a pregar nas igrejas. Ele disse que ele orou e Deus confirmou com ele o que eu falei. Então isso que é legal. E ele é um dentre vários que já entraram em contato comigo, oraram e Deus falou. Então hoje ele prega que o arrebatamento é do Espírito. Qual é a passagem que mostra isso? O mendigo Lázaro e o rico morreram, o próprio Jesus deu esse exemplo. Um acordou no paraíso, acordou não, ele morreu, o mendigo, foi recebido pelos anjos, que em outras religiões dão um outro nome, religiões falam seres de luz, outros falam espíritos de luz, a ciência fala consciência, mas foi recebido, porque o seu tempo na terra acabou, e aquele mendigo, com certeza Jesus deu exemplo, porque ele não roubou, não matou, ele aceitou a condição que ele estava, né? E foi levando a vida com integridade, dignidade. É isso que Deus ele quer de nós aqui, para que a gente possa aprender a ser digno, íntegro, honestidade, honesto, né? E aí ele foi levado, né? Por aqueles anjos. E já o rico, o que aconteceu com o rico? O rico já acordou num lugar de quê? Num lugar de tormento, de sofrimento. Por quê? Era egoísta, orgulhoso, soberbo, não estava se lapidando para o lado do bem. Como o bom samaritano deu um bom exemplo, o bom samaritano deu um banho naqueles dois religiosos. Jesus também deu esse exemplo. Então, o que aconteceu com o rico? Ele acordou aonde? Num lugar de tormento, de sofrimento. Então, eu conversando isso com esse irmão, com esse pastor, teólogo, né? Ele abriu a mente dele. E hoje a gente mantém muito contato, né? Entre ele e outros, cada dia mais que passa, surge mais e mais pessoas que estão buscando, analisando, e entram em contato. Eu não sei tudo. Eu não sou o dono de tudo, não sei de nada, eu estou só aprendendo. Mas eu procuro buscar tudo com lógica e que tenha sentido. Então ontem eu fui visitar uma amiga chamada Malu, uma internauta, criamos um elo de amizade, foi eu e minha esposa na casa dela. E se encontramos no shopping, passeamos no shopping, foi uma bênção, foi uma maravilha. E ali conversamos de vários assuntos. E um dos assuntos que eu comentei com ela foi a pergunta do internauta, que é o Adriano Barbosa Costa. Ele comentou: boa noite. Como pode a pessoa reencarnar para pagar algum erro da vida passada sem ter o conhecimento de seus erros na vida presente? Olha a pergunta dele. Como a pessoa ela pode reencarnar, o espírito no caso, né? É o espírito. Nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Eu já mostrei, nós somos espirituais, somos espíritos. Jesus, ele deixou isso claro. Jesus fala o quê? Quando ele foi pego pelo rei. Opa, o meu reino não é desse mundo. Não estou preocupado com nada aqui. Observou? Opa, se Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, ele veio da onde então? E nós viemos da onde, irmãos? A terra é só uma passagem. O corpo é o veículo do espírito. E quando eu tenho meus arrebatamentos lúcidos, que eu me vejo mesmo sair do corpo, e vejo meu corpo deitado, aqui em casa, no meu trabalho, eu posso estar onde for. Aconteceu na casa de uma missionária, uma vez que eu e minha esposa fomos fazer uma campanha na igreja, que ela estava em campanha, a igreja dela, e fomos os preletores lá. E chegando lá, terminou, foi uma bênção, né? O fogo caiu, vamos dizer assim, o fogo caiu, foi uma bênção, vidas transformadas. Saímos de lá, as pessoas mais conscientes, as pessoas levando as coisas mais a sério. Não entramos em parte de doutrina, porque a gente passeia, a gente se diverte, a gente viaja.
A gente tem a nossa vida, só que a gente sabe onde colocar o pé. A gente não entra em qualquer lugar, a não ser que haja um outro propósito. Por exemplo, eu posso ir num baile de funk com o propósito de resgatar alguém de lá, levar uma palavra de vida, de amor, mas isso é outro assunto, né? Eu passeio muito com a minha esposa, a gente visita, sai muito, né? Se diverte. Mas a gente fez uma campanha lá e na casa dela eu tive uma experiência. Quando voltamos, ela não queria que a gente fosse embora, dormisse lá. E eu comentei com ela, eu saí do corpo, meu espírito saiu. E eu vi um espírito, estava na casa dela. Ele tinha uma aparência de uma múmia. E um senhor, aparentava também, tipo um senhor de idade. E eu comentei com ela. Rapaz, quando eu comentei com ela, no dia seguinte eu comentei, ela, meu Deus, como que é esse? Aí contei, expliquei, dei o detalhe para ela, falou, foi o mesmo que eu vi há uns meses atrás. A casa dela, eu percebia que tinha alguma coisa errada ali, de uma missionária, irmãos, de uma missionária. E não foi só na casa dela, não. Foi em várias casas que eu já entrei. Eu sinto a presença. Sei quando é luz e quando é trevas. Tá me entendendo? Mas respondendo a tua pergunta, como que pode, né, do Adriano Barbosa, como Adriano? Nós, que somos espíritos, nossa verdadeira identidade é espiritual, não a física. Eu não sou o Douglas, eu estou como Douglas. Como eu vou pagar algo, ou vou consertar algo que eu fiz, vamos falar assim, mais simples. Como que eu vou consertar algo nessa vida se eu não me lembro? Aí eu vou te responder. Você não deve ter ouvido falar, eu tenho um vídeo que eu gravei, que eu falo das escolas espirituais. Eu acordei agora. Ontem eu estava conversando com a Malu sobre esse assunto. Sobre o seu assunto, sobre a sua pergunta. Fomos lá, visitamos, foi uma maravilha. Eu e minha esposa. Existem escolas espirituais. É onde o espírito, enquanto a gente dorme, o corpo físico dorme, o veículo é o carro ligado. O corpo físico é o carro ligado ou desligado. Vou usar o carro como exemplo. Há momentos que o carro está ligado, mas está parado, não é? O motorista sai do carro e deixa o carro ligado. É o corpo físico ligado. É a melhor parábola e ilustração que eu posso te dar. Enquanto ele está desligado, então eu vou botar aqui um exemplo. Aqui é o corpo, tá? Está dormindo numa cama. Mas eu não sou muito bom em desenho, não. Tá? Aqui é a cama. Enquanto esse corpo está dormindo, tá? O carro ligado, o veículo, o espírito, que é a energia, que somos nós verdadeiramente, ele sai, mas não se desliga desse corpo. Ele não se desliga. Ele continua ligado. No mundo espiritual, são inúmeras moradas, dimensões, mundos superiores, existem mundos inferiores, tá? Mundos inferiores, tá? Esses mundos, tanto existem físicos como espirituais. Ah, mas por que a NASA não consegue ver? Eu já gravei em vídeos aí. Nunca vai ver, porque não é permitido. O controle todo é do mundo fora do físico. É o mundo espiritual. É o mundo da consciência. É as consciências. Que nós somos consciências. Quando se fala espírito, ou ser, eu prefiro ser às vezes. Quando se fala espírito, leva para um sentido religioso. Quando se fala ser, fica entre os dois. Então nós somos seres, em corpos físicos. Vivendo experiências em um mundo físico. Porém, nessas experiências, nós cometemos erros, cometemos falhas. Por exemplo, outro exemplo que eu posso te dar, igual a Malu e a minha esposa ontem na conversa.
dentro do assunto, não vamos fugir não. Eu estou dentro do carro, numa estrada. Para mim fazer um retorno, eu tenho que andar mais 1 quilômetro. Opa, vou dar o meu jeitinho, vou andar 1 quilômetro nada. Nisso que eu vou dar o meu jeitinho, eu arrebento parte do meu carro, que eu vou passar por cima de um negócio que não pode. Eu estou infringindo a lei, ainda corro um risco de acidente e até de morte física. Aí um exemplo, vou pegar pesado agora. Como é que é o nome? Adriano. Vou lembrar do Adriano, meu amigo que faz parte do grupo que eu faço parte. Guerreiros da Luz. Vou dar um exemplo pesado agora, Adriano. Nessa curvinha que eu vou fazer, né, se dá um nome de... Tem um nome aqui no Rio de Janeiro que se dá, né, bandalha. Essa bandalha que eu vou fazer, aqui no Rio de Janeiro fala isso. De repente vem um carro, pum, me mata. E aí, morri, aí vou prestar conta. Pô, e aí, a missão lá na Terra e tal, nós vimos aqui. Pô, Adriano. Pô, Douglas. Né? Mas tem outro nome lá. Meu nome não é Douglas. Né? Aí fala o meu nome. Pô, você deu mole lá na Terra e tal, como Douglas. Né? Estando como Douglas. E aí, pô, você foi atravessar pro outro lado, sabendo que tinha que fazer uma curva a 1 quilômetro. Por que tu não foi com o carro? Tava de carro, cara. Tu ia lá mais 1 quilômetro, fizesse a curva e voltasse. E aí? Hã? Eu vou falar o quê? O espírito do outro lado, ele é consciente. Ele é consciente, reconhece mesmo que errou. E aí? Hã? Cometi um grave erro, né? Paguei caro. Inocente? Inocente não tem inocência. Eu sabia que eu estava errando. E aí? Existem vários lugares. Aí existe um lugar onde nós falamos tormento, que em outras religiões fala inferno ou fala umbral, purgatório. Aí cada religião dá um nome. Que são lugares que nós, como consciências, ou seres, né, ou espíritos, vamos falar aqui, né, porque tem religioso assistindo também, a gente tem que passar por esses lugares. Tá me entendendo? Então tá bom. Então nós somos o espírito em um veículo. É isso que eu queria trazer para você. Então nós somos um espírito em um veículo. Tá. Então vamos supor que... agora vamos entrar dentro do que você perguntou. Que em outra existência minha, eu fui o João, não fui o Douglas. E que eu, como João, eu assassinei Adriano. Várias pessoas. Eu fui um assassino. Aí, morri, fui para o tormento, para evoluir. Em que sentido? Sofrendo, lembrando porque eu estou naquele local, porque estou ali, pagando, sofrendo. Passou, vou botar aí, 500 anos. Vou botar bem pesado, 500 anos. 500 anos sofrendo. Só que lá não tem tempo. Eu não sei quando foi esses 500. Aí eu sou resgatado daquele local, porque Papai do Céu, sua misericórdia dura para sempre. Ele não falou? Perdoai 70 vezes 7, quer dizer, em todo o tempo está perdoando. Então Papai do Céu manda me chamar. Chama lá o fulano de tal, meu filho, tá me entendendo? Que cometeu erros graves lá na Terra, em missão, e vamos dar uma nova oportunidade a ele. E aí me chamam. Eu me apresento diante do papai e diante de outros responsáveis. Não vou nem botar papai. Ó, nosso pai pediu para te chamar, né? Ele vai te dar uma nova oportunidade. Tem até passagens que Jesus dá exemplos assim, de novas oportunidades. Eram 100 ovelhas, uma fugiu do aprisco. Então eu fugi do aprisco, cometi vários erros. Aí ele vai lá e me resgata de novo. Ele vai te dar uma nova oportunidade. Opa! Você já imaginou, Adriano? Aí é preparado toda uma situação, uma programação. Eu vou me preparar para vir à Terra. Eu sei do erro que eu cometi fora do corpo físico, do veículo. Fora do veículo, eu sei qual é o erro que eu cometi. E qual a minha missão que eu tenho que cumprir aqui. O meu espírito
no meu subconsciente, ele sabe o que eu tenho que cumprir aqui. Por isso que nós não usamos totalmente todo o consciente. Entendeu? Por isso que nós usamos geralmente 9, 10%, se eu não me engano é isso, que nós usamos, que é o que nos é permitido usar, para que não venha nos abalar de erros, ou até, nesse caso é erros, ou até de bons momentos que nós vivemos, alguns lembramos. Existem inúmeros casos aí, lembranças de pessoas que tiveram em vidas passadas. Temos inúmeros casos aí, reais no mundo inteiro espalhados. Inclusive de evangélicos, católicos, e não tem como fugir disso. Agora vamos supor, Adriano, que você se lembrasse, vamos supor que eu vou pegar você como exemplo, das vidas que você tirou. Se você lembrasse de cada momento, de cada situação que você cometeu aquele ato de crueldade, como seria a sua vida, né, agora? Como seria? Será que você seria uma pessoa normal? Será que você suportaria o que você foi, o que você viveu? Se você lembrasse de pessoas, vou te dar outro exemplo, tá, Adriano? O teu irmão ou a tua irmã, não sei se você tem irmão, mas vamos supor, o teu irmão que está do seu lado, que você ama, ou a tua irmã, ou até o teu filho e tua filha, que foi um grande inimigo seu na vida passada. E Deus uniu os dois agora, dando uma oportunidade de estarem juntos, como pai e filho, ou como irmão e irmã, para que houvesse o que? Um acerto. Se lembrasse que foram grandes inimigos e que de repente o seu filho, ou a sua filha, ou o seu irmão, que está do seu lado hoje, que você tanto ama, a pessoa que você mais ama hoje, foi a pessoa que você mais odiou numa vida passada. Como seria se você lembrasse? Então, no processo do mundo espiritual, até o mundo físico, na sua consciência, é preparado e você sabe, você tem ciência, que vai ser apagado tudo aquilo do passado. Todo o teu passado vai apagar. Por quê? Você vai ter uma nova oportunidade. Aí você fala assim, pô, mas eu não me lembro. Você no corpo físico não lembra, mas o espírito lembra. Cada um de nós temos um arquivo. Nós não temos em casa um arquivo, nós não temos um pendrive, nós não temos fotos de pessoas que nós amamos e hoje não estão mais conosco, de vidas que nós tivemos quando éramos crianças, adolescentes, jovens. Por exemplo, eu tenho fotos ali quando eu era da Marinha. Nós estamos em 2018, eu estava em 1991, servindo a Marinha, eu tenho fotos. Às vezes eu tenho lembrança, mas se eu não pegar as fotos, eu não lembro de outras coisas. Tá me entendendo? Mas nós no espírito temos um arquivo que está tudo registrado. E aí quando nós voltamos, terminou o nosso tempo no mundo físico, quando nós voltamos, eu estou tentando te explicar da forma mais fácil possível, mais simples possível, que eu vi e percebi, tá? Eu fui levado em 3 lugares, Adriano, no mundo espiritual. 3 lugares. Fui levado nesses 3 lugares. Uma vez eu fui levado por um ser de luz, que nós falamos anjos, né? Ou consciência. E 2 vezes eu fui levado pela minha filha. Minha filha que partiu em 2015. Minha filha é de 15 anos. Várias pessoas aqui sonham com ela até hoje. E são sonhos que a gente vê que não são sonhos, são encontros. Um dia desse, uma amiga dela nos parou dentro de um ônibus. Fala, tio, tive um encontro com a Vitória, filha de um pastor. É mesmo. Ela falou comigo para me continuar estudando, não parar de estudar, não entrar no shopping, tá me entendendo? Faltar aula, mas para mim fazer as coisas certas. Olha só. Não é um sonho normal, né? O outro teve um sonho que se encontrou com ela dentro da igreja. Aí falou para ela, você não partiu? Aí ela falou assim,
Eu deixei meu corpo físico, mas eu continuo mais viva do que antes. E eu tenho autorização para vir à Terra. Quando eu quiser. E aí? Ela tem autorização, mas não são todos. Porque ela é um espírito evoluído, um ser evoluído. A Terra é uma passagem. Adriano, o negócio é mais profundo do que você possa imaginar. Tá? Então, já imaginou se você lembrasse? Então você no corpo físico não foi autorizado a lembrar por causa disso. São muitos erros que nós cometemos. Aqui é uma passagem. Nós cometemos falhas que podem nos abalar e acabar de vez com a nossa existência aqui. Tem pessoas que às vezes por causa de um negócio pequenininho já... Eu tenho 2 filhos, além da Vitória, o Vitor foi em 2013. Eu poderia criar toda uma situação, aí entra o livre-arbítrio. Eu posso utilizar do livre-arbítrio e me revoltar com a vida. Mas não, eu fiz ao contrário, comecei a buscar. Jesus ele não fala buscar e acharei? Comecei a buscar. E falar com Jesus e falar com meu pai. Pai, eu também sou seu filho, eu quero saber o que aconteceu. Por que isso? Fulano de tal, ciclano, e Deus começou a me mostrar. Porque o propósito é bom. Ontem eu estava conversando isso com a Malu. Quando o propósito é bom, Deus começa a te mostrar coisas. Aí você vive em espírito, em verdade. São poucas as pessoas que vivem em espírito. E as pessoas que vivem em espírito, elas veem mais além do que aquelas que não vivem. As que não vivem não entendem. Aí Paulo fala o quê? As coisas espirituais são para os espirituais. Porque se não for espiritual, delas escarnece, quer dizer, entra em dúvida, murmura, fala, não, isso daí, fulano de tal, está viajando. Não é viajando. Ele está buscando e encontrando as respostas. O outro que não se interessa, ele fica, às vezes, com ciúme, com inveja. Tá me entendendo, ô Adriano? Adriano, isso mesmo. Então, se você lembrasse, meu amado, de tudo que você viveu, erros que cometeu, como seria a sua vida? Então, há determinadas situações e propósitos, tudo há um propósito, que o mundo espiritual permite, para nos mostrar claramente, vocês não são daí, aí é uma passagem, vocês não têm negócio de religião. É por isso que eles permitem, para que a gente venha acordar e despertar e entender, olha só, é o amor. Vocês criaram entre vocês barreiras, fronteiras. Ah, mas o preto e o branco não existe, ninguém é preto, ninguém é branco, ninguém é pardo. Vocês são tudo espíritos, seres, tudo de uma cor só. Não somos iguais, mas somos energias diferentes um do outro. A Terra é o processo. Por exemplo, no mundo espiritual não tem padaria, não tem açougue, mas na Terra tem que ter. No outro dia eu gravei um vídeo falando sobre isso. Né? Vários irmãos ficaram impressionados, né? Porque começaram a orar e começaram, caramba, eu nunca tive essa visão e tal. Então, vai devagar, procura ser mais íntegro, procura fazer como Enoque. Enoque, Deus andava com Enoque. Por que Deus andava com Enoque? Muita gente não entende. Porque Enoque se aproximava de Deus através da sua integridade, honestidade, bondade, benignidade, tudo aquilo que contribui para te elevar ao Criador. Por que nem todos podem ver de início a face do Criador? Nem todos podem estar com o Criador, com Deus. Por que muitos não têm essas experiências? Porque elas não procuram se envolver. Se envolver no sentido espiritual. Ontem eu estava conversando com essa amiga sobre o ato sexual. Né? Que tem gente aí que faz de qualquer jeito, isso e aquilo. Aí depois quer ter encontro com Deus, inclusive muitos evangélicos querem ter encontro com Deus, não tem encontro com Deus. Porque existem coisas, você tem que ter sabedoria, o que é puro, o que não é. Tá me entendendo? E Deus é puro. Ah, mas Deus criou o mal. Claro que criou. Criou o mal para nos mostrar o quanto ele é mal e nós darmos valor ao bem. Por isso que ele criou. Porque aqui a Terra é um processo, a Terra é a escola. Então nós estamos aqui para aproveitar, se aperfeiçoar, se melhorar. Então conseguiu raciocinar? O Adriano entendeu por quê? Que nós não lembramos, mas o Espírito lembra. E ele vai executando, o Espírito vai executando e vai consertando tudo aquilo que ele fez de errado em uma outra existência.
Então, às vezes você vê aí muitas pessoas dizem, pô, fulano de tal é muito bom, né? Fulano de tal faz o bem direto, ajuda, faz isso, né? Tira do corpo dele e dá para o outro, porque numa outra existência ele foi muito mal. Só que ele não sabe. Mas agora eu estou te explicando. Tá? E vou te falar, Adriano, não te respondi de início, porque eu tinha que ter uma autorização para isso. Existem coisas, eu estava conversando antes com a Malu, que quando a gente vai a mundos superiores, temos informações que tem líderes aqui embaixo que nem sabe, nem imagina, tá? Nem imagina o que há além, muito além, tá? E eu tenho um amigo meu que ele me advertiu para mim procurar guardar comigo muita coisa. Ele tem muita experiência também, ele estuda sobre o assunto há mais de 30 anos, e ele falou, Douglas, vai devagar, e de formas que você não venha causar, tá me entendendo? Uma inveja, tá me entendendo? Não venha, porque o Jesus, ele causou isso, ele veio para nos despertar, mas no entanto causou, né, inveja a um tal ponto, fala, tem que matar esse cara aí, tem que matar, tem que matar porque ele está destroçando, ele não está pedindo dízimo, e a gente pede dízimo. Pô, ele não está levantando templo, a gente levanta templo, ele não faz isso, não faz aquilo, e a gente faz. Tem que sacrificar esse cara aí, tem que matar ele, porque senão eu vou ter que voltar a trabalhar, eu vou ter que ter uma vida íntegra. Entendeu? Pegou? No ar? Mas vamos vivendo, né? Vamos vivendo. Bem, enquanto estou por aqui, pessoal, meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? Página Livro Entre Céu e Terra no Facebook, página Projeto Vitória Cristina, página A Vida é para Viver, página Morte Física, é só para mostrar que a morte é física, não existe morte não. Página Superação, página boa. Canal no YouTube Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina, que é o mais novo canal, né? O Douglas Cavalcante é o mais antigo, mas agora eu parei, eu estou postando primeiro os vídeos no Projeto Vitória Cristina, depois é que eu posto no canal Douglas Cavalcante, tá? Mas lá na frente eu vou inverter, vou voltar a postar primeiro no Douglas Cavalcante e depois no Projeto Vitória Cristina. Tá bom, Adriano? Então, meu amado, é por isso que nós não lembramos sempre. Alguns lembram porque são fortes o suficiente para lembrar, tá? E há um propósito em cima daquilo. Por isso que uns também passam por certas experiências, né? Porque já vieram estruturados, como por exemplo, 2 filhos partiram, na mesma época meu irmão partiu, minha sobrinha e vários amigos meus. Foi uma pancada em cima da outra. E hoje eu estou de pé, né? Dou palestra, prego, visito, né? Tem um projeto aí que a gente ajuda, faz trabalhos aí em asilos, orfanato e a gente vai distribuindo. Então, já vim com essa missão, com esse propósito. Então, existem várias situações. Nós vivemos numa eternidade. Você tem que entender isso. Eternidade significa não tem fim. Então, são várias experiências que eternamente nós temos que viver. Está me entendendo? E não só experiências, por um lado, como experiências para o outro também. Tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. Sempre que no mundo físico, as experiências são muito maiores, vamos se dizer assim, 10 vezes maiores e mais difíceis do que no mundo espiritual. Né? Pelo menos a vida ela nunca vai se tornar monótona. Entendeu? Alcançou? Conseguiu alcançar a anteninha? Porque se não estiver na mesma onda, né, na mesma dimensão, fica difícil de entender. Eu tento explicar da forma mais fácil possível. Às vezes eu estou andando na Terra, o Adriano, mas eu não me sinto, tá me entendendo? Tipo assim, eu estou aqui, estou conectado lá ao mesmo tempo. E minha esposa já percebeu isso e até alguns amigos meus já perceberam, tá me entendendo? Então, quando a gente está no mundo espiritual conectado e vamos concluindo as missões, os propósitos, com ordem, com decência, com perfeição, né, ou quase com perfeição, quase em perfeição, isso agrada o mundo espiritual. E aí eles te abrem um leque, você não tem ideia. Ó, vai lá na Terra, passa esse pergaminho lá pro Douglas,
passa essas instruções, ajuda ele nesse sentido. E aí vão acontecendo as coisas, entendeu? E aí muitas pessoas são sensibilizadas, outras são tocadas, como há muitos comentários aí, inúmeros comentários, né, de pessoas que comentam aí, poxa, obrigado, tá precisando ouvir isso, né? Suicídios, quantos ex-suicidas que após ver o vídeo desistiram, entenderam o processo, hoje mantém contato, a gente conversa, né, sobre vários assuntos, né? Graças a Deus desistiram, então é aí que a gente vê a luz, né? Quando você vê que o mal ele é eliminado e entra o bem, opa, é aí que a gente vê a luz. Tá bom, meu amigo? Então, tá aí a resposta aí, um forte abraço. Esse assunto, eu não gosto muito de entrar não, tá me entendendo, o Adriano? Eu entendo bem, tá? E não é porque eu estudei aqui não, estudei fora daqui. Aqui só me ajudou a confirmar o que eu vi do outro lado. Então, por exemplo, eu fui levado em 3 lugares que eu vi a preparação para vir à Terra do Espírito. Espíritos que tiveram outras existências. Eu comento no primeiro livro sobre isso, que a minha filha me levou num lugar, em 2016, e eu me encontrei com um ser de luz que ele falou o seguinte: aqui é preparado, eu vi um lugar imenso, todo iluminado, vendo? Uma luz tremenda, uma paz em comum, um amor em comum. E aí ele falou, aqui vocês são preparados para que vocês possam ter as novas existências. E o corpo físico que vai receber vocês, ele vai receber um corpo espiritual preparado, cada um com um propósito, de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Nunca mais esqueço isso, eu já comentei em vários vídeos, né? Tá me entendendo? Cada um de nós vem com um propósito de acordo com a necessidade. Aí cada um tem a sua necessidade. No caso eu falei do assassino, existem outros casos também. E existem outros que vêm para nos ajudar. Já não precisa nem vir, mas voluntariamente eles vêm para nos ajudar. É aquela parte, né? Amar ao amigo é fácil, e amar o inimigo? E muitos desses já alcançaram um nível que numa outra existência você foi inimigo dele. E ele vem para te ajudar. A forma de ele mostrar que te ama. O negócio é mais profundo que você imagina, Adriano. Tá bom? E um forte abraço aí, é muito assunto. Obrigado aí, gratidão a todos aí. Obrigado, um forte abraço, meu amigo. Tudo vai se encaixar, tá tudo no equilíbrio, pessoal. Parece até que o mundo está acabando. Isso daí vai passar. Tá tudo no equilíbrio, já tem países evoluindo, as pessoas evoluindo, pessoas mudando seu caráter, né? Pais hoje, em 2018, preparando seus filhos para um futuro melhor. Eu conheço vários. Tá tudo no equilíbrio. Tá bom? Obrigado aí, gratidão a todos aí. Um forte abraço. Shalom Adonai.